Olá, graça e paz do Senhor Jesus sobre a sua vida, sua família e esse tempo juntos aqui. Esta é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara. O tempo da nossa igreja fica na Praça Seca, número 32, em frente à estação do BRT da Praça Seca, aqui no Rio de Janeiro. E quando você quiser, você pode vir, você sempre será muito bem-vindo no nosso meio. Nós estamos aqui estudando as parábolas de Jesus. Já gravamos outras aulas, falamos sobre as parábolas do reino, 7 parábolas do reino. Hoje nós vamos começar a pensar em outra parábola, uma parábola muito curiosa, muito interessante, muito didática, como as parábolas de Jesus se apresentam. Eu quero orar antes de começar essa lição, mas antes de orar, eu quero pedir a você o seu like, dê o seu like aí, aperte o dedinho, o lugar aí onde tem um dedinho, aperta em cima do dedinho. Uma pessoa me perguntou essa semana, como é que eu dou like? Eu não vi like. Você viu um dedinho com apontando para cima, aí basta você clicar aí que você está abençoando o nosso trabalho aqui de divulgar o reino dos céus. Vamos orar então? Senhor, nós queremos te pedir e pedir confiadamente, em nome de Jesus, o Senhor de toda a graça, que nos trouxe até aqui e que há de nos conduzir até o final, tem misericórdia de nós e fala aos nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você sabe que Jesus era um grande contador de histórias. Jesus gostava de contar histórias e as histórias de Jesus nos seduzem, nos atraem, nos arrebatam. Essa é uma das histórias de Jesus contadas ainda no Evangelho de Mateus, mas é bom que eu e você saibamos que Jesus contava as histórias e as histórias de Jesus eram orais, não eram escritas. Por que é que elas foram registradas? Por que é que elas foram escritas? Porque seu impacto oral era tão grande que o evangelista fez questão de escrevê-las para que nós tivéssemos uma noção do que era seguir a Jesus. Você imagina seguir uma pessoa que gosta de sentar e contar histórias, que ensina contando histórias, e se você tiver alguma dúvida, você pergunta sobre as histórias. O que o senhor queria dizer com isso? Olha, que didática, que estratégia extraordinária Jesus tinha em suas histórias. E as histórias de Jesus sempre estavam dentro de um contexto histórico, um contexto literário, um contexto simples de cada dia das pessoas. Agora a gente está em Mateus, capítulo 18, abra lá Mateus, capítulo 18. Você vai ver que Jesus conta uma história para explicar para Pedro uma dúvida que ele tinha. E por que Pedro apresentou essa dúvida? Porque se você for acompanhar no começo do capítulo 18, ele vai, antes ainda no capítulo 17, os discípulos vão tentar curar um menino endemoniado. Eles não conseguem resolver o problema e Jesus fala, traga o menino aqui. E Jesus resolve o problema e fala para os apóstolos, para os seus discípulos, para os seus seguidores, fala algumas coisas só se resolvem com oração, com jejum, com comunhão íntima com o Senhor. E aí é muito interessante porque os discípulos ficam tristes. Vejam lá, no versículo 23 do capítulo 17, e os discípulos ficaram cheios de tristeza, porque eles não conseguiram resolver o problema, acharam que era só uma questão de receber poder do alto e está tudo certo, todos os problemas serão resolvidos. Não é assim que funciona o reino dos céus, percebe? O reino dos céus funciona com dependência completa, total, inteira, na vontade do rei do reino, e o rei do reino é Jesus. E vejam agora a forma como as histórias vão se ajustando, porque quando Mateus escreve o seu evangelho, a mesma coisa com Marcos, com Lucas e com João, e também com todos os livros do Novo Testamento e todos os livros da Bíblia, as pessoas não escreveram pensando capítulo 1, tal, capítulo 2, tal. Não, elas foram escrevendo o texto e depois, por uma questão didática, os textos foram subdivididos em capítulos, aqueles números grandões, e versículos, os números menores. E logo em seguida, que eles estavam tristes desse jeito, Pedro vai chegar em casa, os discípulos chegam em casa e chega
Pedro está sozinho, chegando em casa, os discípulos ficam lá e Jesus também à distância. Chega o pessoal e fala assim, ô Pedro, você paga imposto? É aqui que tem essa história. Aí o Pedro falou, não, e Jesus paga imposto? Não, ele paga imposto sim. Tá tudo certo com o imposto? Tá tudo certo sim, só que quando Jesus chega naquela casa, Pedro está, e Pedro sempre toma a dianteira, né? Mas aqui nessa história, muito interessante, é Jesus quem toma a dianteira de Pedro e pergunta para Pedro, Pedro, o que você acha? Quem é que paga as contas do rei? Você acha que são os filhos do rei ou são os súditos do rei? É claro que Pedro vai falar, olha, claro que são os súditos do rei, então o filho do rei não precisa pagar imposto. Aí Pedro falou, de onde Jesus tirou esse negócio? Aí Jesus fala para ele, Pedro, antes que você fale qualquer coisa, vai pescar, Pedro. Eu adoro essa história. Jesus fala para Pedro, relaxa, Pedro, vai pescar. Você fica com raiva, né? Quando você está com raiva e a pessoa bate no seu ombro e fala assim, vai pescar. Aqui Pedro estava muito tenso, porque ele tinha acabado de falar com aqueles fiscais que Jesus pagava imposto, e agora ele vai perguntar a Jesus se ele paga imposto, e Jesus fala, vai pescar, mas Jesus não para, não vai pescar. Jesus continua, Jesus fala, vai pescar, Pedro, o primeiro peixe que você pegar, abre o peixe, dentro dele tem uma moeda, essa moeda vai pagar o meu imposto e o seu imposto. Que é isso, gente? Quem é esse Deus a quem nós servimos? Quem é esse Deus a quem nós adoramos? Do nada, ele sabe que tem um peixe naquele lago onde Pedro vai pescar, que vai passar na hora que Pedro jogar o anzol, e esse peixe vai vir na mão do Pedro, e tem uma moeda que vai dar para pagar direitinho o imposto dos dois. Rapaz, o negócio é sinistro, como dizem os mais jovens. É sinistro o Deus a quem nós servimos, e olha, é uma experiência maravilhosamente assustadora quando a gente se coloca diante do poder, da graça e da bondade de Deus. E aí Pedro fica maravilhado com aquilo. Veja no versículo 18, agora ele vai falar, naquele momento os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram, quem é o maior do reino dos céus? E aí o que Jesus fala? Ele podia falar, o maior é aquele que pegou o peixe, o maior é... Não, Jesus não fala nada disso. Ele pega uma criança, bota a criança no meio e fala para eles, olha, esse aqui é o maior do reino dos céus. Se vocês forem igual a criança, vocês vão ser os maiores do reino dos céus, ou seja, os mais dependentes, os mais necessitados, os que precisam de cuidados, precisam de atenção, os que precisam de carinho, os que se humilham, são esses que recebem o reino dos céus. E aqui eu gosto de pensar no Evangelho de Mateus e na forma como ele apresenta os textos, porque a gente costuma, por exemplo, ouvir a história da ovelha perdida em Lucas capítulo 15, né? Que a gente vê a ovelha perdida, o filho pródigo, as dracmas, a dracma que se perde no meio das outras, mas não é por acaso que Mateus encaixa a história da ovelha perdida depois dessa história de Jesus, os discípulos e uma criança. Mateus coloca a ovelha perdida com uma pergunta, a história da ovelha perdida, com uma pergunta de Jesus assim, qual de vocês tendo 100 ovelhas e perdendo uma não vai procurá-la? Sabe quem? Ninguém. Ninguém, a não ser o dono da história. Porque o dono da história, ele vai procurar a ovelha e fica tão feliz com aquela ovelha que é reencontrada, que ele faz uma festa, e nós que somos pequenos, como crianças, vamos dar o prazer para o Senhor, da mesma forma como aquela ovelha deu prazer para o Senhor. E logo em seguida, Jesus vai falar como deve tratar os irmãos. A gente tem que perdoar, a gente precisa perdoar, a gente precisa perdoar. E aí começa a parábola do credor incompassivo. É muito curioso isso. Veja o versículo 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? É muito legal. Pedro faz a pergunta e Jesus responde com a parábola.
É interessante quando você começa a olhar o contexto e perceber que tudo começou lá com a incapacidade dos apóstolos e depois Jesus apontando para a necessidade deles se tornarem crianças, a necessidade de eles se tornarem tão frágeis como uma ovelha perdida e a necessidade do perdão, que é uma característica fundamental para quem é do reino dos céus. Você, não sei se você já conviveu com crianças, de vez em quando eu convivo com crianças e agora especialmente convivo com meu neto. Criança tem uma facilidade, quando é pequena, facilidade de perdoar, porque às vezes você faz uma coisa errada e você nem pede perdão, a criança de repente vem de novo, igual cachorro novo, você chega, chuta o cachorro, da manhã você chega de manhã, o cachorro está te abraçando. A criança, às vezes, você faz uma coisa ruim, ela tem uma resistência, mas você dá um agrado para a criança, ela vem e te abraça, como se nada tivesse acontecido. É muito bonito isso, porque essa é uma característica de quem tem um coração puro. Quem tem um coração puro foi purificado pelo perdão do Senhor. Então, Pedro pergunta, até 7. E aí é interessante porque ele vai usar o número 7 como sinal de perfeição, como usou lá das sete parábolas. O 7 tinha esse significado. Porque para um judeu, se você for ler Amós, capítulo 2, versículo 6, e se você for ler Jó, capítulo 33, versículo 29, eles usam, tanto Amós quanto Jó, vão usar a expressão de 3. Até 3 vezes você perdoa, mas de 3 você já começa a querer vingança. Então, até 3 vezes você perdoa, e Pedro foi além, falou assim, Senhor, até 7. E a resposta de Jesus é batata, é cabal, é direta. Ele falou, não, eu digo a vocês, não até 7, mas 70 vezes 7. Vocês sabem onde na Bíblia tem a história de 70 vezes 7? Não lembra? Tem que pesquisar. Se você for olhar lá em Gênesis capítulo 4, Gênesis capítulo 4, deixa eu olhar minha cola aqui, eu sei que é Gênesis capítulo 4, não posso errar. Versículo 24, você vai ver que já existia essa expressão 70 vezes 7. Gênesis capítulo 4. Versículo 24. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 77. Veja que coisa interessante. O castigo de Caim, o jeito de Caim, a forma de Caim, lembra o que Jesus fez. Você quer seguir o exemplo de quem? O exemplo de Caim ou o exemplo de Jesus? Você precisa escolher qual o caminho que você tem que seguir. Se você quer seguir o caminho de Jesus, você vai chegar ao caminho da perfeição, que é a grande perfeição que nós podemos alcançar no mundo, enquanto servos do reino de Deus, discípulos do reino dos céus, aqui na terra, é o perdão. Por isso Jesus conta essa história. Vejam a partir do versículo 23. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas aquele servo saiu, encontrou-se com um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o, começou a enforcá-lo, a sufocá-lo, dizendo, pague o que me deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis ter paciência. Antes saiu e mandou
lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o rei, chamou o servo e disse-lhe: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o Pai Celestial a cada um de vocês que não perdoar de coração a seu irmão. É muito interessante você perceber, e nessa versão aqui não diz a quantidade de dinheiro, outras versões vão dizer a quantidade de dinheiro. Por exemplo, tem uma versão que fala 10.000 talentos. Você tem ideia do que é isso? Um talento era igual a 20 anos de trabalho de uma pessoa. 20 anos de trabalho. Ora, se ele devia 10.000 talentos, multiplica então esses 20 anos pelos 10.000, você vai ver que a dívida é absurda, é mais de 164 milhões de anos de trabalho. Que vida é essa? Que dívida é essa? Absurda, que ele não pode pagar. E é muito interessante você perceber a atitude do Senhor. O Senhor pede para que seus servos lhe prestem contas. Alguns lhes devem muito dinheiro. Alguns lhes devem pouco dinheiro. Mas aqui, lendo esse texto, eu me lembro daquela passagem que também o evangelista Lucas conta, quando Jesus estava na casa de Simão, e aí uma mulher começa a lavar, a ungir Jesus com um perfume caríssimo, caríssimo. E Jesus usa a expressão: a quem muito perdoou, muito essa pessoa passa a amar. Quando a gente tem consciência do pecado, quando a gente tem consciência do perdão que a gente recebe do Senhor, da bondade de Deus em perdoar as nossas dívidas impagáveis, a gente precisa ser uma pessoa mais dócil, mais amigável, mais compreensiva com o outro. Porque essa é a essência da história que Jesus conta do credor incompassível. Veja a figura aí, eu fiz a imagem de um estilo um pouco diferente, para que você entenda: o Senhor está tomando conta de tudo, Ele é dono de tudo, Ele coordena tudo, e esse episódio em si, ele vai se relacionar com um credor que é mau. Como diz o texto bíblico, servo mau, servo injusto, servo mal agradecido, porque ele tinha acabado de ser perdoado de uma dívida que nem ele, nem sua esposa, nem seus bens, nem seus filhos, nada poderia pagar essa dívida. Foi perdoado completamente, cancelada foi a dívida daquele servo. E ele nem saiu daquele lugar, pegou um que devia 10 denários. Você tem ideia do que é isso? 100 denários. O que é isso? Deixa eu ver exatamente aqui. Ele devia 100 denários, ou seja, 3 meses e meio. Um denário é um dia de trabalho. Se ele devia 100 denários, devia 100 dias de trabalho. Então, você vai ter 3 meses, 4 meses no máximo de trabalho daquele homem, quando ele, na verdade, devia mais de 163 mil anos para aquele senhor. Ele não teve paciência com quem lhe devia tão pouco, que aquele valor não serviria tanto assim para um homem que tinha tanto dinheiro. Mas aqui a gente não está mensurando dinheiro, a gente está falando de uma dívida que é impagável e de uma dívida pequena. O que as pessoas fizeram com você a ponto de você ser tão duro e achar que essa dívida não tem preço? O grande preço do pecado, da dívida que nós temos, ela foi paga por Jesus na cruz. Aqui eu vejo nessa parábola de Jesus o evangelho da graça de Deus.
nós tínhamos uma dívida impagável. E Jesus pagou o preço por nós. Para quê? Para ainda nos adotar como filhos e nós podermos viver no reino dele. Então, nós só vamos conseguir ser parecidos com Jesus quando a gente começar a perdoar os nossos devedores. Não é assim que diz a oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas da mesma forma como nós perdoamos os nossos devedores. E vejam que perdão aqui não é ser um boboca. Perdão é estabelecer limites e apagar o passado e viver para o futuro. Mas quando você perdoa, você fala, não gostei disso, mas sua dívida está quitada, sua dívida está perdoada. E eu quero concluir lembrando a você da história lá da criança. Da criança ingênua, pura, coração bom, que perdoa e que abraça você novamente, mas você tem que ser verdadeiro. Uma criança sabe com quem ela pode se relacionar. Uma criança, quando você chega em um lugar e a criança gosta de alguém, você pode considerar essa pessoa uma pessoa importante, porque a criança deu o valor a ela, mas uma pessoa sisuda, uma pessoa fechada, uma pessoa com raiva da vida, normalmente essas pessoas não gostam muito de crianças, não gostam de novidades, porque elas nunca estão completamente sob seu controle. Criança é criativa, criança é rápida, criança pensa rápido, pensa logo. E nós, para sermos servos de Jesus, a gente tem que ser tão puros quanto uma criança, mas muito prudentes. Mas, acima de tudo, o que mais nos caracteriza como servos, como filhos, como participantes do reino dos céus, é sermos perdoadores. Vou desafiar você a uma coisa que eu só proponho um desafio quando eu posso desenvolver esse desafio. Comece a orar por essa pessoa que você carrega mágoa. Comece a orar por essa pessoa que você tem vontade de trucidar o pescoço dela, a fim de que o amor de Jesus inunde você de tal forma que você consiga entender a posição dela e perdoar. Perdoar mostrando seus limites, seus valores e explicando para ela por que é que você deu a ela o perdão. É igual relacionamento de mãe e de filho, sempre vai ter essa relação de falha, perdão e desenvolvimento. A minha oração é que essa parábola de Jesus cause o impacto em você como tem causado em mim. Eu preciso lembrar que eu fui perdoado e Deus lançou os meus pecados lá no fundo, lá nas profundezas do mar. E isso me dá leveza, isso me dá alegria, isso me dá prazer e isso me dá poder para eu aprender a perdoar os outros. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana de vitórias na presença do Senhor. Amém.